Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa. Se você estava com saudade, é porque eu dei uma pausazinha aí durante essa data FIFA. É uma data um pouco complicada para poder fazer análise da forma que eu faço, baseada em estatísticas, em números, em probabilidades, porque jogos de seleções que não se enfrentam normalmente, que não tem tantos dados assim para poder confrontar e fazer a melhor análise possível. Por isso eu resolvi dar essa paradinha aí nessa data FIFA, mas amanhã, sexta-feira, já retorna todos os campeonatos europeus e por isso volta também o nosso vídeo de análise. Por isso vai ter análise sim dos jogos dessa sexta-feira de futebol, vai ter palpite gratuito e vai ter também aqui no link na descrição desse vídeo um bônus de R$5 gratuito para vocês. Espero vocês direto no vídeo de análise, que eu já estava com saudade de falar com vocês. Tamo junto. E sejam todos muito bem-vindos de volta às análises dos jogos de futebol. Dessa vez eu estou com um cenário completamente diferente. Eu estou direto do Mar do Caribe, em Cartagena, na Colômbia. Vim participar de mais um grande evento do mercado de apostas esportivas. É uma feira aqui. A Colômbia, que é um mercado regulado desde 2011, pode-se dizer que a Colômbia é um modelo a ser seguido, principalmente dentro da América do Sul. E eu tenho a felicidade de ser o único brasileiro a participar desse grande evento aqui em Cartagena. Por isso até eu tô aqui de shortinho e tal, pelo menos é beira-mar, né? Beira-Caribe, então merece. Vamos lá. Voltando aqui já direto para os jogos analisados, temos aqui Frankfurt contra Bochum, é o retorno do campeonato alemão, da Bundesliga. Eu justamente dei a pausazinha ali porque os jogos da data FIFA, eles não encaixam no meu modelo de análise para poder compartilhar com vocês. Mas voltamos aqui com os campeonatos europeus. Frankfurt contra Bochum. Apesar de você olhar aqui na classificação, olha como é interessante. Você olha na classificação, você vê um Frankfurt em sexto colocado e o Bochum em 14º. Aí você vê o Frankfurt jogando em casa contra o Bochum. Na lógica, você iria o que aqui? Vitória do Frankfurt, se você não faz a análise da forma correta. Mas por que, Pedro, você está falando isso? Eu estou falando porque o Frankfurt não vence as 7 partidas, vem de uma sequência super negativa de derrotas e empates. Tudo bem que dentre esses 7 jogos aí tem 2 jogos válidos pela Champions League, onde ele perdeu da Napoli, que era de se esperar, era o normal. Agora sim, o time não está bem, o time vem perdendo, empatando mesmo quando joga dentro de casa, e quando você olha o Bochum ali em 14º colocado, você imagina, o Bochum com certeza está muito mal. Só que o time vem de 2 vitórias importantes, uma em casa contra o Leipzig, pagando 5,75 dentro de casa, e outra fora de casa contra o Colônia. Então o time ele vem uma certa ascensão. E quando você olha aqui os números, por isso que essa odd aqui de 1,53 para o Frankfurt vencer esse jogo, para mim, não é interessante. Apesar do Frankfurt ter um time melhor, ter um time mais organizado do que o Bochum, não me agrada pelo momento que vive o time do Frankfurt. Mas você olha aqui e você consegue identificar um outro padrão, que é o padrão de gols. O Frankfurt levou gol nas últimas 6 partidas, não ganhou nenhuma delas e concedeu 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos, ou seja, em 70% dos seus jogos o Frankfurt vem levando 2 ou mais gols. E ainda você vem aqui no over 1.5, esse mercado aconteceu em 100% dos últimos 10 jogos. Quando você vem para o Bochum, o padrão é mais ou menos o mesmo. Levou gol em 80% das suas partidas, levou 2 ou mais gols em 80% das suas partidas, e teve over 1.5 gols em 90% dos seus jogos. Por isso que para esse jogo o melhor padrão aqui a ser seguido é o mercado de gols. Mercado de mais de 1.5 gols a 1.22. Ah, Pedro, mas mais de 1.5 gols a 1.22, não sei se é interessante, é uma odd muito baixa, só que a gente pode utilizar essa cotação ou para fazer uma aposta múltipla juntando com outro jogo dessa sexta-feira, ou criar uma aposta junto com outro mercado, que é justamente isso que eu vou fazer aqui com vocês. Eu já estou aqui no site da Aposta Ganha, vou aqui em Frankfurt contra Bochum, vou clicar na opção de criar uma aposta, onde você faz a aposta personalizada da forma que você quer. Vou aqui, total de gols, mais de 1.5 gols, que é um mercado que vem aconteceu em 100% dos últimos 10 jogos do Frankfurt e aconteceu em 90% dos últimos 10 jogos do Bochum. Adiciono aqui mais de 1.5 gols e vou no mercado de escanteios, que é um mercado interessante.
dois times que precisam buscar a vitória, um para poder voltar a ficar próximo ali do top 5 da Bundesliga e outro para fugir do rebaixamento. Então aqui, ó, vamos no mínimo aqui, ó, mais de 7.5 escanteios nessa partida. Juntando essas duas, dá uma odd de 1.67, ou seja, 67% de retorno para ter mais de 1.5 gols nessa partida e para ter mais de 7.5 escanteios. Essa é a minha análise para Frankfurt contra Bochum, jogo válido nessa sexta-feira pelo campeonato alemão, a famosa Bundesliga. E esse é justamente o meu palpite para essa sexta-feira, é a aposta que eu acabei de criar com vocês. Mais de 1.5 gols no jogo de Frankfurt contra Bochum e mais de 7.5 escanteios nesse jogo. Essa é a análise, eu coloquei aqui uma unidade, 1.000 para 1.670, ou seja, 67% de retorno nesse palpite. Esse é o palpite gratuito para essa sexta-feira de futebol. Dá sua analisada também, vê se essa entrada ela te agrada, se está dentro dos seus padrões de análise. Às vezes você pode fazer uma análise diferente da minha e está tudo bem. A minha análise aqui é muito mais para servir como uma base para que vocês façam as análises de vocês e as entradas de vocês, beleza? Então esse aí é o palpite gratuito para Frankfurt contra Bochum, campeonato alemão Bundesliga nessa sexta-feira, retorno dos campeonatos europeus depois dessa data FIFA. Análise do jogo 02 na tela é campeonato espanhol, Mallorca contra Osasuna. A La Liga está de volta na classificação, os dois times estão bem próximos um do outro. Isso mesmo, temos aqui o Osasuna na 9ª colocação e o Mallorca na 11ª colocação. Como mandante, o Mallorca ele é o 8º colocado e como visitante, o Osasuna está ali na 9ª colocação, ou seja, na mesma colocação que ele já se encontra atualmente. Para esse jogo temos aqui duas análises, dois mercados possíveis. Um deles, o primeiro, é o mercado de gols. Observe aqui, ó, Mallorca levou gol nas últimas 6, mas tem mercado de menos 3.5 gols em 90% dos seus jogos e ambas marcam não em 70%. Do outro lado, o Osasuna, ambas marcam não nas últimas 4 e menos de 3.5 em 90%. Ou seja, você tem um padrão aqui para under gols, um padrão para poucos gols. Então a primeira análise é que esse jogo aqui tem um padrão para menos de 3.5 gols, porque isso aconteceu em 90% dos últimos 10 jogos das duas equipes, tanto do Mallorca quanto do Osasuna. Mas tem um outro detalhe aqui para essa partida, que é o Mallorca em casa. O Mallorca em casa, ele é um time que joga muito bem, ele é um time muito bem defensivamente, tem uma das melhores defesas da competição. Então assim, o Mallorca, só para vocês terem uma noção, venceu o Real Madrid por 1-0, venceu o Atlético de Madrid por 1-0 e jogando em casa perdeu por apenas 1-0 para o Barcelona. Ou seja, pegando os 3 maiores times aí da Espanha, foram 3 jogos 1-0 e sendo 2 vitórias e apenas 1 derrota. É um time que quando joga dentro do seu estádio, dentro dos seus domínios, é um time que é muito mais forte. Então para esse jogo, a minha análise é o Mallorca não perder essa partida. Eu até olhei aqui, porque não tem aqui nas análises, mas tem aqui, ó, casa ou empate a 1.28, ou seja, 28% de retorno para esse jogo. Cadê aqui que saiu? Mallorca e Osasuna, aqui, casa ou empate 1.28, 28% de retorno para o Mallorca não perder esse jogo dentro de casa. É uma odd interessante para você juntar com outro jogo e fazer aquela múltipla. Essa é a minha análise para Mallorca jogando em casa contra o Osasuna. Então, campeonato espanhol, La Liga, Mallorca contra o Osasuna, caso ou empate. E o nosso terceiro e último jogo a ser analisado para essa sexta-feira de futebol é o Olympique de Marseille contra Montpellier, jogo válido pelo campeonato francês, Ligue 1. O Olympique de Marseille que é atualmente o 2º colocado da competição, atrás apenas do PSG. E o Montpellier está ali meio de tabela, 11º colocado. É um time que dificilmente vai correr algum risco aqui para rebaixamento. Está muitos pontos na frente do Auxerre, a 13 pontos, mas também está a muitos pontos de diferença do Rennes, que é o 5º colocado, o último time ali na zona de classificação para competições europeias. Ele está a 14 pontos de diferença do Rennes. É um time que provavelmente vai ficar ali meio de tabela mesmo e vai se segurar nessa Ligue 1 para a temporada 23-24, tentar fazer uma temporada melhor do que foi essa 22-23. Mas para esse jogo aqui temos alguns padrões.
Marseille marcou em 90% dos seus jogos, marcou primeiro em 80%, marcou 2 ou mais gols em 70% e teve um mercado de over 1.5 gols em 90% dos seus jogos. Joga contra o Montpellier, que também tem números positivos recentes. Marcou primeiro nas últimas 6 partidas, não perdeu nenhuma delas, teve over 1.5 em 80% dos seus jogos. Para esse jogo, temos duas opções aqui, dois mercados possíveis. Um deles é a vitória do Olympique de Marselha a 1.44, 44% de retorno. E também temos aqui o mercado de gols, mais de 1.5 gols a 1.22, também é uma opção interessante. Como o Marselha é um time que faz muitos gols, mas recentemente também vem levando muitos gols, vem de um 2-2 contra o Strasbourg, vem de um 2-2 contra o Anense, jogo válido pela Copa da França. Aí vem de um 3-0 que levou do Marseille, vem de um 2-0 do PSG, vem de uma vitória em cima do PSG de 2-1, vem de um 3-1 que ele perdeu para o Nice. Ou seja, é um time que faz muitos gols, mas também leva muitos gols. Por isso, eu prefiro não trabalhar essa vitória do Marseille e prefiro aqui trabalhar mais de 1.5 gols. É um mercado que mais me interessa para esse jogo de Olympique de Marseille contra Montpellier, que também é uma entrada interessante para você juntar e fazer aquela múltipla. Então, essa é a análise para Olympique de Marseille contra Montpellier, jogo válido pelo campeonato francês, mais de 1.5 gols. Essa é a análise para esse jogo. E dessa forma nós encerramos mais um vídeo de análise. A volta aí dos vídeos após essa semana de data FIFA. Não temos tantos jogos assim disponíveis nessa sexta-feira, mas já comecei analisando alguns jogos interessantes ali. Fica ligado que no final de semana, sábado e domingo, tem muito jogo, todos os campeonatos ativos, e eu vou trazer análise tanto no sábado quanto no domingo para vocês. Espero vocês nos vídeos do final de semana. Deixa o seu comentário aqui, o que é que você está achando. Tamo junto.